Chegou a hora de mais uma vez falarmos sobre esse homem, PH Santos. Vamos falar sobre isso? O governo precisa regulamentar o streaming. PH Santos no Manual do Homem Moderno, com o Edson, que também é maravilhoso. Mas antes disso, você já faz parte do Introdução ao Cinema. 2 aulas novas todos os meses nesse curso, que é o curso mais charmoso do Brasil. Um curso contínuo de cinema, onde eu adiciono 2 aulas novas todos os meses, sobre os mais diversos assuntos relacionados à produção cinematográfica. Linguagem, teoria, história do cinema, política e crítica cinematográfica. Ah, mas eu preciso ser crítico ou querer ser crítico para fazer parte do curso? Não. O curso é para você. Qualquer um de vocês que querem ter um contato diferente com o cinema. Diferente, não melhor. Apenas diferente. Venha fazer parte. Ao assinar, você tem 1 ano de acesso à plataforma e, portanto, a todas as aulas anteriores já disponíveis na plataforma, mais 2 aulas novas todos os meses. E no final de tudo isso, você pode renovar sua assinatura. A renovação é automática, mas você pode cancelar a qualquer momento e continuar tendo acesso a 2 aulas novas todos os meses dali pra frente. Vem fazer parte? Link na descrição do vídeo. Bora pro vídeo. Discutir regulamentação de streaming é necessário hoje em dia, gente. Talvez seja um dos temas mais importantes pra gente compreender atualmente, tá? No que tange, sobretudo, a perspectiva do cinema brasileiro. A gente tem falado bastante sobre cota de telas por aqui, né? A gente já fez 2 vídeos sobre isso especificamente. Um lá reagindo aos Linhagem Geek, né? E o outro reagindo a Carol Moreira. Mas a gente falou por alto nesses 2 vídeos sobre a regulamentação do streaming. E a regulamentação do streaming é preponderante para que o nosso cinema possa avançar. Mas não só por isso, mas que a gente possa também impedir com que divisas, com que remessas saiam do Brasil sem nenhum tipo de retorno ao povo brasileiro, né? Enfim, vamos escutar agora PH Santos no Manual do Homem Moderno. Simbora. Mais uma do Felipe Leão aqui, ó. Olha aí, olha aí. Deixa eu baixar aqui. Vai... Pra quem não sabe, nesse podcast, o Edson me mandou uma mensagem perguntando pra que eu desse pra ele 2 pautas, tá? 2 pautas não, ele pediu pra eu dar uma pauta pra ele. Eu levantei 2 pautas pra ele, tá? Pra que ele pudesse responder, o PH Santos. E aí eu falei pro Edson, olha, Edson, hoje em dia, talvez as coisas mais importantes com relação ao cinema brasileiro que a gente precisa discutir é regulamentação de streaming e cota de telas. Então vocês vão ver que tem 2 cortes nesse podcast em que ele fala sobre cota de telas e sobre regulamentação do streaming. Inclusive o Luigi reagiu ao vídeo sobre cota de telas, tá? Se vocês quiserem assistir também via Luigi, assistam o vídeo do Luigi. E essas 2 perguntas foram feitas por mim. Pelo menos a pauta foi levantada por mim. Por isso que o Edson tá falando aqui. E rolar, e já tá rolando, tá bem acelerado até, uma comissão no Senado sobre a regulamentação do streaming. Então, para quem não entende o que tá acontecendo, hoje o streaming no Brasil ele existe num vácuo. Então ele não precisa... não tá certo quais são as taxas que ele precisa pagar ou não. Não tá certo o que ele precisa, o que ele deve, quais são os direitos, quais são as obrigações. Ao contrário, por exemplo, do que tem na TV a cabo, o que tem no cinema, o que tem em todas as obras de audiovisual, né? E mais do que isso, assim, o streaming, ele é ensaboado. Vamos dizer assim, ele é ensaboado. Porque quando começa uma discussão sobre regulamentação do streaming, e aí falam, tá, vamos regulamentar o streaming, vamos regulamentar tal como o cinema, aí o streaming fala, não, mas eu não sou cinema. Tá, então vamos regulamentar tal como a televisão, mas eu não sou televisão. E essa que é a questão, o streaming é algo novo. O que faz com que o debate sobre regulamentação atrase. Porque você não pode se utilizar, portanto, nesse sentido, dos mesmos mecanismos vigentes e iniciar um novo debate. E a gente sabe que, politicamente, iniciar um novo debate sobre determinada coisa atrasa o processo. Por quê? Porque existem forças ideológicas impedindo com que esse debate avance. Forças ideológicas estrangeiras, inclusive. Afinal, a Netflix e as outras empresas de streaming são estrangeiras. E, ideologicamente, imputam na política brasileira a ideia, mais uma vez ideológica, liberal.
de que regulamentação vai aumentar o preço do serviço, como se a Netflix não aumentasse ano após ano, mês após mês, o valor da sua assinatura, né? E tudo mais. E eu preciso dizer pra vocês, antes de tudo, logo de cara, que, gente, a Netflix, a grande maioria dos ganhos provindos da Netflix não é com a sua assinatura. Não é. É com propaganda, é com publicidade. Tá? Então eles não vão ter que aumentar a assinatura para poder continuar ganhando os lucros exorbitantes que eles ganham. Eles vão encher você de propaganda. E é assim que funciona o mercado. Eles vão encher você de propaganda. A Netflix vai começar a vender plano... Escreve o que eu tô falando. A Netflix, mais tardar, começará a vender planos de assinatura com propaganda. Tal como já faz a Amazon, como já faz alguns outros serviços de streaming. Porque é aí que eles ganham mais dinheiro. É com publicidade, não com a sua assinatura. É claro que eles ganham também com a sua assinatura, mas isso não é os ganhos principais da Netflix e dos serviços de streaming. Já tem? Então eu nem sabia, porque eu nem assino a Netflix. Se já tem, pior ainda, sabe? Porque esse é a parada, sabe? É aí que eles ganham mais dinheiro. É com publicidade. Saca? Então não cai nessa balela de que regulamentação vai aumentar os planos e tudo mais, vai fazer com que as empresas saiam do Brasil. Gente, a Netflix ela não quer perder, ela não é burra de perder um mercado consumidor de 100 milhões de pessoas. Vocês entendem isso? A Netflix encontra no Brasil um mercado consumidor de 100 milhões de pessoas. Que país no mundo pode oferecer um mercado consumidor como esse? Uma demanda como essa? São poucos. Então, claro que a Netflix não vai sair do Brasil. A Uber não vai sair do Brasil. Saca? E aí, nesse último dia 29, o Ministério... O pessoal subestima o mercado brasileiro. Enfim, o Brasil é importantíssimo nesse cenário, né? Da cultura, né, defendeu não só a regulamentação, entender um pouco questões de taxações, o que está acontecendo, como acontece, como também uma cota mínima de 20% de produções nacionais nas plataformas. Pouco. Uma polêmica que já tinha acontecido no caso de TV a cabo. A gente viveu isso daí na última década, né? E aí, eu queria saber de você o que... Pra quem não sabe, a cota de telas ela se estende também pra TV a cabo, né? Então tem a lei da TV a cabo que passou a obrigar com que os canais de televisão fechado produzissem produtos nacionais, né? Um determinado percentual de produtos nacionais. E é muito interessante a gente ver a evolução da lei da cota de telas para televisão, da cota da televisão paga, percebendo com que os canais fechados eles não tinham absolutamente nada de produção nacional. E pouco a pouco esse número foi crescendo, atingindo números interessantes. Assim, é claro que são números interessantes, mas ainda baixos, mas números que fazem com que o mercado audiovisual brasileiro cresça. Isso é importante que a gente diga. Você, cinéfilo, quando a gente está falando de mercado audiovisual brasileiro, a gente não está falando só do filmezinho que você quer assistir, a gente está falando de uma série de produções que se pautam também em programas de televisão, em série televisiva, sabe? Uma série de questões que estão envolvidas dentro da produção audiovisual. Sabe? O Irmão do Jorel é fruto disso, perfeito. Mas não só o Irmão do Jorel, mas canais de televisão, como o canal Off, sabe? Canal de esportes, sabe? Que começa a crescer nesse sentido. É claro que no primeiro momento, a lei do audiovisual para a cota de telas de televisão, lei do audiovisual, a cota de telas para televisão, ela, a princípio, faz com que os canais pagos passem a exibir filmes já produzidos, sabe? Então, sou obrigado a botar filme brasileiro. Então, eles começam a pegar coisas que já eram produzidas e colocar na grade, só pra fechar buraco. Mas eles começam a perceber, depois disso, de que valeria a pena passar a investir na produção nacional. E isso começa a fazer com que o audiovisual fosse investido, sabe? Fosse crescer.
comece a ganhar visibilidade nesse sentido. Então veja, o primeiro impulso desses canais de televisão é botar na grade coisas que já foram produzidas. Mas eles começam a perceber que, na verdade, seria interessante produzir algo novo. Percebe? O que você pensa dessa regulamentação dos streamings no Brasil? Mesma coisa com relação ao cinema, só que o pessoal pensar, na época do TV a cabo teve uma confusão absurda. Pronto, agora vou ter que assistir, não sei o que mais lá. Mas, de novo, muita produção de madrugada, muita produção em horários que ninguém via nada. Ao mesmo tempo, criaram canais espetaculares. A Globo foi, mas criaram canais espetaculares. O Off, pra mim, putz, o que eu já vi de documentário irado do lado do Off, de produções sobre a Amazônia, o surfista não sei o que, o Beltrano viajando o mundo e caindo em grandes ondas. Eu curti pra caramba. E sustentou. Percebe? Existe muito disso. Até quando a gente vai discutir sobre cota de telas pra sala do cinema, também tem essa discussão. Que aí chega a lei e fala assim, ó, agora você é obrigado a produzir conteúdo nacional, ou exibir conteúdo nacional. O primeiro impulso da galera, o primeiro impulso das empresas de televisão fechada foi botar filmes e produtos nacionais que já tinham sido realizados e, portanto, só encaixar na grade e fazer isso em horários não nobres. Então, coloca lá 1 da tarde, coloca meia-noite, depois na madrugada e tudo mais pra atingir a cota, sabe? E por isso que quando a gente fala de cota de telas, tanto pra TV paga como pra sala de cinema, a gente precisa discutir também o horário. Tá? Para que o cinema brasileiro não seja relegado a um horário que é pouco assistido, um horário não nobre das salas de cinema e da televisão. Então é isso. Com o tempo, quando a televisão paga começou a perceber que o produto nacional que eles poderiam produzir fazia sucesso, eles começaram a botar na grade nos seus horários principais. Mas é ter a compreensão de que a lei de cota de telas precisa abarcar essa perspectiva de separar determinado número de salas, quando a gente fala de sala de cinema, para o cinema brasileiro, mas ter a compreensão que a separação das salas para o cinema brasileiro deve acompanhar também a necessidade de separação de horários nobres. Para que a gente não bote Retratos Fantasmas, por exemplo, 2 horas da tarde, o horário pelo qual o trabalhador brasileiro jamais vai assistir. E aí o filme vai ser fracasso de bilheteria, e aí vai vir o liberal e vai falar, separou sala pra Retratos Fantasma, mas ninguém assiste, porque é ruim. Claro que ninguém assiste. Porra, bota 2 salas pro filme, 2 horas da tarde, quem vai assistir? Qual é o trabalhador brasileiro que tem horário, tem tempo pra assistir um filme 2 horas da tarde? Não vai rolar, sabe? Então, a cota de telas ela precisa abarcar tanto a separação de número de salas para um determinado produto brasileiro, como também separar um horário específico para o cinema brasileiro. E mais do que isso, também abarcar a perspectiva de uma porcentagem máxima pela qual um único filme pode ocupar em salas. Então, a gente não pode partir do pressuposto de que um filme da Marvel ocupe 80%, 90% das salas brasileiras. Não dá, não pode. Não pode. Ah, mas tem demanda por isso. Então vamos lá. Outra perspectiva que a gente precisa fazer crescer aqui no Brasil. A FSA precisa abarcar também um estímulo ao crescimento do parque exibidor no Brasil. Para que o parque exibidor no Brasil não se concentre somente nas principais cidades brasileiras. Nas principais capitais brasileiras. E ela passe a se capilarizar. Atingir as pequenas e médias cidades. Para atingir essas demandas. Sabe? Então a gente precisa desses 3 pilares com relação à cota de telas, né? A gente precisa separar o número de salas para o cinema brasileiro. Tá? Garantir que esses filmes sejam exibidos em horários nobres e restringir o número de salas para um único filme. Restringir o número de salas para um único filme. Para que ele não tome o mercado por inteiro, não englobe o mercado, não engula o mercado. Somado a isso, um investimento massivo que faça com que
o nosso parque exibidor seja estimulado a crescer e se capilarizar pelo Brasil, para as pequenas e médias cidades. A indústria, né? Acho que é um ponto que eu posso... Muita galera surgiu ali. Quantas produtoras você não conheceu que começou fazendo job pra TV a cabo? Que tinha que bater cota e hoje tá fazendo filme, tá fazendo série. Hoje tem grandes artistas aí, tudo. Isso. Montadores, a galera de braço mesmo, né? Tipo, montador que passou a vida dele montando filme, montando... enfim, então tem um... Inclusive, vou aproveitar para falar algo que eu nunca falei em público. Uma das maiores dores que eu tenho é de não ter a continuidade do A Vida Que Eu Queria, que era do Off. Com o Bruno Pesca e o Marcelo Trequinho. Marcelo Trequinho, por favor, volta com A Vida Que Eu Queria. Mas, enfim... Voltando, né, para a resposta. O stream, o stream ele foi muito ganhado. O stream ele foi aquela tecnologia que entra e ninguém... Ficou quieto, né? Ficou na dele, né? Tipo assim... é assim mesmo. No começo, quando a internet explodiu, eu peguei esse boom da internet lá, né, nos anos 2000, ali no começo. Cara, pra mim, era super normal baixar o livro. E não é assim, não é pra isso que a internet serve. Depois que veio o conceito da pirataria, eu disse... Gente, entendi. Porque pra mim a internet era meio que isso daí. Entendeu? Continua sendo. Mas beleza. Essa tecnologia, né? O stream que vem e ninguém diz... deixa aí. Só que nesse deixa aí, tá rolando uma greve em Hollywood, né? E vários projetos pra, de fato, fazer o stream ser coisa. Isto é ser real, ser palpável. Porque nesse perdido que ele deu, ele jogou fora vários acordos que tinham para com a TV a cabo. Porque o stream ele é TV a cabo, mas não é ao mesmo tempo. Ele é TV aberta, mas não é ao mesmo tempo. Ele é cinema, mas também não é. Pois é, porque assim... é cinema porque você exibe filme. Não, mas é on demand. Tá, mas você exibe filme. Tá, mas eu exibo também conteúdo ao vivo. Eu tô exibindo futebol agora também. Então você é televisão agora? Não, você não é televisão, porque eu exibo filme. Então, assim, eles ficam balançando para que se estabeleça um novo debate sobre isso. Só que o novo debate acaba tendo implicações ideológicas estrangeiras que vão imputar na política brasileira a ideia de que... dessa perspectiva, de, olha, tá bom. Então, se a gente regulamentar, tudo vai ficar mais caro, a gente vai ter que aumentar o serviço, etc e tal, sabe? Essa perspectiva ideológica de que quanto mais Estado vai, mais atrapalha o consumidor, etc e tal. Ele é o quê? Ele é um negócio todo novo. Então as regras de cinema não se aplicam a stream, de TV não se aplica a stream, de TV por assinatura não se aplica a stream. O que se aplica a stream? Nada. E assim, não pagava seus residuais, no caso da greve lá de Hollywood é uma discussão, não... É isso, ainda tem isso, né? A regulamentação abarca todas essas perspectivas, porque pensar em residuais e tudo mais que está rolando lá nas greves de Hollywood está intimamente relacionado a essa regulamentação. Porque a gente não tem controle do que sai dos streamings, né? A gente não tem controle do que sai dos streamings. Não fazia muitas vezes repasse, às vezes os contratos eram só transferidos de uma TV para o streaming e não eram refeitos para que contemplasse. Às vezes o próprio criador dizia, e eu nem sabia que estava aí. O menino do Breaking Bad falando que ele não ganha nada. Exatamente. Por Breaking Bad na Netflix, que é o lugar. Desculpa quem pode fingir que não, você pode ser hipócrita, mas a Netflix fez Breaking Bad acontecer. Porque eu assistia Breaking Bad antes de Netflix, ninguém falava de Breaking Bad. No Brasil na terceira temporada. E é quando ela entra na Netflix, na quarta temporada. Porque antes disso eu assistia e eu assistia ele baixado. Desculpa, Netflix. Mas baixava, assistia. Você falava, tô vendo uma série foda, não sei o que. Foda-se série, foda-se tudo. Entra na Netflix, vira um fenômeno. Sim, E o cara não ganhava nada por isso. É aquilo que a gente tava falando de alcance, né, Ed? Pensa, você assina um contrato que você ganhava... Você assinou o meu problema é assim, você assinou um contrato. Eu vou ganhar tanto por cada vez que isso passar. E aí, dentro do seu contrato, isso vai pra um outro lugar que não contempla isso. E você fala assim, pô, mas no contrato que você assinou comigo... tava escrito isso. Então como é que você enfia esse lugar, essa porra dessa obra, que não tá contemplado isso, e tu não me liga pra falar se eu quero assinar pra isso também? Por exemplo, vou dar um exemplo completamente chulo, certo? Completamente real. Imagina aqui, Ed, eu tô fazendo esse podcast e a gente não tem a gente não vai ter um contrato, não tem nada, negócio de imagem, essas coisas, não tem porque, enfim, a gente sabe como é que funciona. Imagina que do nada o Ed cria o Edflix.
Aí eu vou chegar, Ed. Aquela entrevista lá, Ed. E eu cobro 20 conto pra ver cada entrevista do PH. Ed. Peraí, macho. Entendeu? Não era esse o acordo. Só que isso não ocorreu, né? O Edflix foi lá simplesmente e disse: não, a gente não é TV a cabo. Tadã. Sacou? Tadã. Bom, isto posto, 20% eu acho pouco. Sabe por que eu acho pouco? Porque o catálogo é infinito. Pode ser infinito, digamos assim. Eu não sei como é que calcula 20% de infinito. Eu acho também que eles podem se beneficiar muito disso. Os streams podem se beneficiar bastante disso. Não à toa, olha, se a Netflix tem mais produções brasileiras, assim, pegando a mesmo, eles não estariam sentando menos ainda com os grevistas lá dos Estados Unidos. Porque eles fizeram isso com a Ásia, com a Coreia, mais especificamente falando. É o que a gente falou, né? A Netflix e os serviços de streaming, de certa forma, eles se antecipam à greve, né? E a gente tem a compreensão de que a gente teve uma greve em 2008, onde os direitos dos trabalhadores foram supostamente atendidos, mas é o que eu sempre falo com vocês. A causa... a solução de uma greve será a causa da greve posterior. Olha só o que eu falei pra vocês. O problema... a solução da crise atual será a causa da crise posterior. E é exatamente isso que está acontecendo com a greve lá dos roteiristas e atores em Hollywood. Exatamente isso. Então, em 2008, os direitos dos trabalhadores foram atendidos, supostamente, surge o streaming, e o mercado se manipula, se adapta para quê? Para romper barreiras de acumulação, porque a resolução da greve se apresentou como uma barreira para acumular infinitamente, acumular mais. E o que faz o mercado? Rompe com essas barreiras. Como? Reduzo o número de trabalhadores de roteiristas em sala de roteiro. Eu mantenho o salário médio, que foi o ganho na greve. Mas eu reduzo o número de trabalhadores na sala de roteiro, reduzo o número de episódios, diminuindo o número de roteiristas em trabalho e, portanto, também aumentando o exército industrial de reserva, o que faz com que os salários diminuam. Sabe? Então, eu dou a solução para a crise, mas ao mesmo tempo que eu dou a solução para a crise, eu crio uma nova crise. Percebe? Que vai ser justamente a causa da próxima crise, que é o que está acontecendo agora. Que está intimamente relacionado com os streams. Só que a Netflix, quando surge, e quando ela começa a atuar dessa forma, ela já sabia que era questão de tempo para que uma nova greve estourasse. E por isso ela se antecipa. Como que ela se antecipa? Internacionalizando o trabalho. Divisão internacional do trabalho. A Netflix vai lá e internacionaliza o trabalho. Então, ao invés de concentrar o trabalho da indústria de Hollywood em Hollywood, que é uma indústria hegemônica globalmente, eu passo a dividir esse trabalho internacionalmente. E aí não é estranho a gente perceber que a Netflix está investindo muito na Coreia do Sul. Que a Netflix está investindo muito na Espanha. Sabe? Que ela está investindo muito em outras nacionalidades. Não porque a Netflix é boazinha. Não porque a Netflix quer fazer com que avance a produção nacional desses países. Mas porque ela está dividindo internacionalmente o trabalho. E dividindo internacionalmente o trabalho sem regulamentação. Porque o que acontece? A Netflix vai para esses países, produz nesses países, e através da produção nesses países, retira remessas desses países para os Estados Unidos. Percebe o que eu tô falando aqui? É como se os Estados Unidos viesse aqui pro Brasil, fizesse dinheiro com o trabalho brasileiro e mandasse o dinheiro embora de volta. Porque não tem regulamentação. Sabe? A partir dessa nova divisão internacional do trabalho. Isso não acontece só investindo em produções de outros lugares, mas também produções dos Estados Unidos, produções hollywoodianas. A gente pega assim, tá, vamos pegar então agora aqui e vamos contratar no exterior a equipe de efeitos especiais.
E aí eu não concentro o trabalho nacionalmente. Eu internacionalizo o trabalho. Por quê? Porque o trabalho internacional não está ligado com o trabalho nacional. Não está ligado com as políticas e com as leis nacionais. E com a organização do trabalho nacional. Então, veja, a internacionalização do trabalho nada mais é do que o capitalismo promovendo uma desorganização do trabalho. Desorganizando o trabalhador. Percebe? Eles fizeram isso com a Coreia, né? Então, tem mais do que 20% de Coreia dentro da Netflix. Você pegar, então, o número de episódios de dorama, tempo de duração e tudo, tem mais do que 20%. Eu acho pouco, 20%. Eu acho, agora também, é uma crítica ao governo, tem que ter o stream nacional, tem que ter o Brasil, o stream BR. Como tem um Correios, é pra ter o stream BR também. Pra passar o filme BR. Com o valor... Não, pode cobrar. Não é de graça, não. Pode cobrar. O Correios não cobra também? Pode cobrar. Cobra lá o valor, tudo mais. Mas tem que ter qualidade altíssima, nível muito alto. Inclusive, a gente bota até uns filmes americanos dentro. Faz uma cota de telas pra filme americano. A gente bota uma cota de 10%. Em horários especificados, né? Bem específicos. Só pode assistir no plano full de 1 às 5 da manhã. Mas brincadeiras à parte, por isso que eu acho pouco os 20%, né? Porque eu acho que a discussão é outra. É por que a gente não tem o nosso stream, eu acho que é porque não tem um monte de coisa. Isto posto, tá muito estranho esse negócio dos streams. Eu ainda não consegui entender. Mesmo com a greve e as pautas rolando, eu tenho a impressão que às vezes eles mesmos não entendem algumas coisas, porque é muito difuso. O jeito que o streaming entrou, dominou e se tornou modelo de negócio foi a partir de uma difusão muito grande de ideias, de lacunas, e ele não tá querendo discutir hoje e tá certo de não querer discutir, porque é o status dele, ele não vai querer perder o status dele, né? Poder é isso, né? Poder. Eu acho que é isso, Mai. É mais essa segunda parte do que a primeira que o PH falou, né? Porque assim, eu acho que eles entendem muito bem. Eu acho que eles entendem muito bem a posição deles ali no mercado. Mas como eles querem manter o status e tudo mais, eles ideologicamente vão transplantar a ideia politicamente nas outras nações de evitar com que o debate sobre a regulamentação avance. Com todas as velhas discussões liberais. Sabe? De que a regulamentação causa aumento de preço, afeta o consumidor e tudo mais. Mesmo que isso seja uma grande mentira. Esse negócio que corrompe mesmo. Então, só algo, lei, escrito, definido pra... Não sei se você já comentou, mas a Globoplay não seria um streaming brasileiro? Sim, mas assim, também é uma... Porque assim, quando a gente fala de indústria da cultura, a gente tem a compreensão de que, ideologicamente, Hollywood domina o imaginário popular brasileiro. Eu sempre falei pra vocês que o brasileiro ele lida com o cinema americano como mais nacional do que o próprio cinema brasileiro, né? Porque, ideologicamente, eles são hegemônicos aqui no Brasil e no mundo, na verdade. Na maior parte do mundo. Mas se a gente for pra uma escala nacional... A Globo Filmes é hegemônica dentro do contexto da indústria da cultura brasileira. E, portanto, sim, assim, a Globo Filmes pode ser considerado um streaming brasileiro, mas ainda assim atende aos interesses hegemônicos dessa indústria. E por isso que eu acredito que o PH está falando de que o Estado brasileiro precisa investir numa produção de um streaming brasileiro que possa fornecer acesso a conteúdo do cinema brasileiro através de interesses nacionais e não do mercado privado, saca? Muito obrigado pelo sub. Faltam apenas 3, hein, gente? Apenas 3. Cadê o Engels da galera? Pra combater o que eu chamo de anomalias. PH, mas realmente precisa de reserva? De novo, que nem cinema. Eu quero ver as coisas. Se for por meio de reserva, se for por meio de favor, não importa pra mim. Mas eu quero. Então 20% é pouco, bota uns 40% aí. Aí a gente começa a discutir. Tem espaço, pô. Pô, e tem dinheiro, né? Ou, se tem dinheiro é aí. Aliás, Netflix, mais um aumento de... Eu tô a um aumento de assinatura pra realmente cancelar, tá? Mais um aumentinho assim de Netflix, ele é a primeira coisa que corta ali, que faz tempo que eu não... Não sei se eu posso falar, mas não vou falar. Pra vocês verem, né?
A Netflix não. Se regulamentar, vai aumentar o preço. A Netflix já tá cobrando 50 pau. A Netflix já tá cobrando 50 pau. Porque sabe o que faz a Netflix poder aumentar o preço? A construção hegemônica que ela fez no Brasil e no mundo, na verdade. A Netflix ela é hegemônica na produção do audiovisual e, portanto, ela consegue cobrar esses valores. Ponto. Não é a regulamentação. Somado a isso, ela usa dos valores de assinatura como uma quebra de barreira de acumulação. Então ela acumula mais ainda através disso, aumentando os preços. Mais ainda. Não é porque aumentou os gastos, nada disso. Ela acumula mais ainda. Mas os maiores ganhos da Netflix é com propaganda, publicidade. Então, sabe? Ela só aumenta os ganhos com os valores da assinatura. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com Pega Santos. E é isso. Então veja, gente. Regulamentação do streaming é um dos assuntos mais importantes. Muito obrigado pelo sub. 8/10, faltam só 2, hein? Olha só. Regulamentação do streaming junto com cota de telas, somados, os dois juntos, na verdade, são dois dos temas mais importantes na contemporaneidade para discutir cinema brasileiro. Sobretudo para construir a indústria do cinema brasileiro e discutir, somado a isso, a construção de público do cinema brasileiro. Por quê? Porque quando a gente discute regulamentação do streaming, nós estamos falando... Batemos a meta! Batemos a meta! Boa! Muito obrigado! Deixa eu só terminar aqui o raciocínio e depois eu falo sobre a meta. Porque quando a gente discute regulamentação do streaming, a gente está falando de um processo de aumentar o nosso fomento à cultura. Porque, veja, o streaming chega aqui, como eu estava falando para vocês, e ele aplica o seu trabalho, contrata pessoas e usa do trabalho brasileiro para produzir riqueza nacionalmente e levar ela para fora, levar para o estrangeiro. Então veja, o que acontece com os streamings desregulamentados é um processo de evasão de divisa. Então ele vem aqui, produz riqueza no Brasil e leva ela toda para fora. A regulamentação do streaming pressupõe, portanto, um mecanismo para fazer com que parte dessas remessas fiquem aqui. E se esse mecanismo é realizado pela FSA, o que vai acontecer é justamente que a gente vai criar um novo mecanismo de fomento que vai fazer com que, através dessa retenção de parte dessas remessas aqui, faz com que a gente possa usar dessa parte de remessas para investir no nosso próprio audiovisual. Então veja, a FSA ela funciona com mecanismos de fomento em que a indústria se retroalimenta. E a não regulamentação do streaming faz com que a gente tenha uma ausência de potencial em um setor específico em crescimento. Sabe? Que é o streaming. Que é desregulamentado. Ele vem aqui, faz dinheiro e vai embora. Leva tudo embora. Então a gente precisa dessa regulamentação para que esse dinheiro, parte desse dinheiro, fique aqui para alimentar a nossa própria indústria. Alimentando a nossa própria indústria, o que acontece? Mais produção. Mais trabalho. Uma indústria que é subaproveitada no Brasil cresce. Uma indústria subaproveitada no Brasil crescendo, somado a um projeto de cota de telas que separe telas para esse filme, essa indústria ocupa essa sala. Ou essas salas, porque eu não quero 10%. Eu quero 50%, eu quero 40%. Separado para o cinema brasileiro. Sabe? Somado a isso, os mecanismos de fomento da FSA também estimulam o crescimento do parque exibidor do Brasil, fazendo com que hajam mais salas para exibir esses filmes brasileiros, mas também os estrangeiros. E que esses filmes brasileiros, e que essas salas de cinema, melhor dizendo, se capilarizem pelo Brasil. E saiam, se desconcentrem somente das principais cidades, das capitais. E atinjam as pequenas e médias cidades. Que quando tem uma, duas salas. Sabe?
Somado a isso, junto do projeto de cota de telas, separar salas para o cinema brasileiro, mas limitar o percentual de salas para um mesmo filme, para que não tenha a aberração de oferta de 90% das salas de cinema ocupadas por um filme da Marvel. Isso é uma aberração de oferta. Isso é uma tentativa, não. Isso é uma criação de público a partir da oferta. Então eu crio uma oferta absurda e crio no público a sensação de que só aquele filme é disponível porque só aquele filme é bom, porque ele é o único exibindo. Eu crio o público através da oferta. Percebe? Então são mecanismos muito importantes atualmente discutir regulamentação de streaming em cota de telas, porque ele discute, sobretudo, crescimento do nosso parque industrial, crescimento do nosso parque exibidor e crescimento no fomento à cultura. E principalmente, que é o debate que a gente mais precisa ter aqui, construção de público para cinema brasileiro. Beleza? É isso. Curtiram o vídeo?